Mundo História, tamo aí. Vamos para mais uma aulinha. Hoje o nosso assunto é Egito, rapaziada. Rui! Moçada, hoje nós vamos estar falando aqui sobre uma das principais civilizações da antiguidade, né? Uma das primeiras civilizações a surgir, o primeiro reino unificado da história, o Egito Antigo. Gente, o Egito Antigo, na verdade, que o historiador grego Heródoto chamou de a dádiva do Nilo, porque o rio Nilo, na verdade, é que possibilitou, que atraiu muita gente para lá por causa das suas cheias e vazantes e por conta aí da fertilização das terras ao redor do Nilo, porque o Nilo extravasava do seu leito normal por no mínimo 10 quilômetros por ano e quando voltava ao leito, ele deixava toda aquela terra fértil com humus, uma espécie de adubo que facilitava muito a agricultura. E aí, rapaziada, é que na verdade começaram a se formar, ainda por volta do 5º milênio antes de Cristo, comunidades aldeãs ao redor do rio Nilo, comunidades que a gente chama de nomos. Esses nomos, na verdade, quando eles começaram a surgir ao redor do Nilo, eles sofriam muito, rapaziada, por conta das cheias e vazantes, pelo fato deles não terem um calendário, deles não terem uma precisão de quando que o rio Nilo ia inundar. E como não existe muita chuva no Egito, mas existe sim muita chuva na África Central e de lá nasce o Nilo e essa água vem descendo em direção ao Egito, as pessoas acabavam conferindo um caráter sagrado ao rio, que simplesmente inundava, deixava as terras férteis, mas ao mesmo tempo era perigoso, pois eles não sabiam quando que esse rio iria inundar. E foi então, rapaziada, que esses nomos começaram a se organizar, começaram a fazer desvios de água, começaram a fazer represas e, por conta da organização, eles começaram a ter uma aproximação política entre si, até que formaram dois reinos que depois iriam formar o Egito. A gente normalmente fala no Alto e no Baixo Egito. Dois reinos, moçada, que posteriormente não se sabe exatamente como, por que motivo, razão ou circunstância, entraram em guerra. E Menés, do Baixo Egito, acabou vencendo a guerra e unificou o Egito, e Menés então se tornou o primeiro faraó. Foi aí então, moçada, que Menés usou uma justificativa religiosa para explicar a sua vitória. Menés, eu sou filho do Sol, Amon-Ra, e sou a encarnação de Horus, o Deus Falcão. Eu venci as guerras e eu unifiquei o Egito, porque na verdade eu sou um Deus que está aqui entre os mortais. E rapaziada, o pessoal lá acreditou naquilo ali e Menés então, o faraó, se tornava um Deus vivo que governava sobre o Egito e sobre a terra. Começava então, rapaziada, a época dos grandes faraós, o Egito Imperial, que tem uma história de quase 3.000 anos, que na verdade vai de 3.200 a.C., quando existiu a unificação, até 525 a.C., quando veio a invasão persa. De forma geral, rapaziada, a gente divide essa história do Egito Antigo aí, do Egito Imperial, em alguns momentos que são, na verdade, o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e adiante o Renascimento Saíta. Por que nós fazemos essa divisão? Por que a gente pega e não diz, não é só o Egito inteiro e não sei o quê? Não. Moçada, existem alguns eventos que ocorrem e que, na verdade, assim, apesar da gente falar que a política egípcia é marcada pela centralização nas mãos do faraó, existem alguns momentos que o faraó perde o poder dentro desses 3.000 anos de história. Por exemplo, moçada, o Antigo Império começa com a unificação de Menés, mas séculos depois existe uma revolta dos nomos. As comunidades aldeias do Egito se revoltam contra o poder do faraó, possivelmente devido aos pesados tributos. E nesse período existe um enfraquecimento do poder central. Quando o faraó retoma o poder, quando consegue existir uma reorganização do poder central, inicia o Médio Império. Porém, alguns séculos depois também existe uma invasão ao Egito feita pelos Hicsos e pelos hebreus, e aí é o fim do Médio Império.
O novo império, moçada, é quando os egípcios conseguem derrotar os hicsos e acabam escravizando os hebreus. Mas aí, algum tempo depois, os egípcios entram em conflitos internos. Existem brigas entre sacerdotes com o faraó, existem brigas entre nobres e o Egito acabou se dividindo em dois reinos, novamente, mais ou menos como ele foi antes da unificação. O Egito adentrou então a um período de decadência, rapaziada. E esse período de decadência foi marcado aí pela invasão dos assírios, um dos povos violentos da Mesopotâmia. E mais tarde, moçada, os nobres da cidade egípcia de Sais conseguiram expulsar os assírios de lá e aí veio o renascimento saíta, uma retomada da centralização do poder no Egito a partir da cidade de Sais. Mas aí os persas, em 525 a.C., em formação do seu império, acabaram invadindo o Egito e retirando a autonomia desse povo, que depois acabou caindo nos domínios de Alexandre, mais tarde caiu nos domínios dos romanos e assim por diante. Oi, Mussuna, mas então é bem violento o Egito, daí os persas invadiram, antes os hicsos invadiram, deu guerra interna, não sei o que, é muito complicado lá. E na verdade não é, moçada. Nós estamos falando aqui num resumão de quase 3.000 anos de história. Em 3.000 anos de história, tu viu o que a gente falou? Os hicsos e os hebreus fizeram uma invasão ao Egito, os assírios invadiram o Egito e os persas invadiram o Egito. É pouco. Moçada, o Egito é quase um oásis lá no Nordeste africano, cercado de desertos, mas com um ótimo rio que possibilitou o florescimento da civilização egípcia. Mas, moçada, para gente que está se preparando para Enem, para gente que está se preparando para vestibular, existe uma coisa que é o filé mignon de Egito em termos de provas, que na verdade são as características gerais do Egito. Não essa parte de quem que invadiu, quem que não invadiu, até pode ser significativo, mas é muito importante a gente compreender as estruturas políticas, econômicas e afins que se formaram no Egito, as características gerais. Politicamente falando, moçada, a gente destaca que o Egito ele é marcado pela centralização. Afora esses momentos que a gente falou que existem invasões, o poder fica centralizado nas mãos do faraó e o faraó vai designando cargos e inclusive vai designar sacerdotes que o auxiliam na administração centralizada. O Egito, moçada, ele é marcado por uma teocracia. Tá? É o tipo de governo, o tipo de monarquia que existiu no Egito. Teocracia. Olha aqui a palavra teo, Deus, cracia, governo. O governo de Deus. Vocês já se deram por conta do que a gente tem hoje? Democracia. Governo do demo. Capaz, rapaziada, democracia, governo do povo, que depois os gregos inventam, né, esse modelo de governo. Mas esses primeiros povos aqui, Egito e seus vizinhos, quando não tem um governante que é considerado Deus vivo, eles têm um governante que é considerado um representante dos deuses. E isso é característico dessas primeiras civilizações. Economicamente falando, moçada, a gente destaca que o Egito ele tem uma base agropecuária. Obviamente possibilitada aí pelas cheias e vazantes do Rio Nilo, as populações foram para lá, para a beira do Rio Nilo e acabaram desenvolvendo uma agricultura de trigo, de cevada, criaram porcos, carneiros e desenvolveram toda uma base de economia agropecuária. A gente deve destacar, moçada, que como o governo ele se justifica pela religião, esse governo ele acaba também se colocando como proprietário da maioria das terras. Inclusive no caso do Egito, onde que o faraó é considerado um deus vivo, ele é considerado o dono nominal de todas as terras do Egito. Por isso, moçada, nós temos uma economia tributária. As populações que viviam no Egito, que viviam em comunidades aldeias chamadas nomos, elas acabam pagando tributos ao Estado, elas acabam também servindo ao interesse do Estado que direciona, que controla a economia. É aí que aparece o regime de servidão coletiva, moçada. É o regime onde que as populações elas servem ao Estado e ao faraó e pagam tributos porque o faraó é um deus e porque o faraó é dono das terras.
E rapaziada, a sociedade egípcia ela é mais ou menos espelho dessa economia egípcia da qual a gente está falando, onde que existe uma camada burocrática administrativa que é o Estado e existem as comunidades aldeiãs que pagam tributos ao Estado dentro daquilo que a gente chamaria, de uma forma de entender genericamente a economia e a sociedade, de modo de produção asiático. Atente aqui ao esqueminha, ó, moçada. As primeiras civilizações elas têm isso como característica. Vale para o Egito, vale para a Mesopotâmia, vale inclusive para os povos da América pré-colonial, incas, maias e astecas, o surgimento de um Estado acima de comunidades aldeiãs. Esse Estado, quando consegue unificar, quando consegue dominar essas comunidades aldeiãs, ele se justifica pela religião. Então, o governo está vinculado à religião e o Estado também se torna proprietário. Quando não o governante de forma direta, o Estado se torna proprietário da maioria das terras. O que resta às populações? Já que trabalham em terras do Estado, elas têm que pagar tributos para o Estado e viver num regime de servidão coletiva para o Estado ou para o governante. Aí, rapaziada, entra um item essencial para o nosso entendimento de Egito e de algumas civilizações. Tem muito escravo no Egito? Não. Tem pouco escravo no Egito. A base da mão de obra dentro do Egito e de algumas civilizações que seguem mais ou menos esse padrão de modo de produção asiático é a servidão. São camponeses que trabalham para o governo. Eu não preciso escravizar as pessoas que eu convenci que elas devem me pagar tributos porque eu sou um deus. É exatamente esse o sentido da servidão coletiva. E dentro dessa lógica generalizante, moçada, do modo de produção asiático, é que a gente tem a sociedade do Egito. O Estado, composto pelo faraó, por sacerdotes que têm importantes funções administrativas, além de religiosas, escribas, nobres, comandantes militares, esses aí formam o grupo dominante. Os homens que vivem no conforto normalmente são a camada rica da sociedade. E a base dessa sociedade, moçada, conta com artesãos, conta com alguns escravos sim, mas com uma grande base de camponeses que no Egito podem receber o nome de felás. Um outro aspecto importante, moçada, do Egito e que tem reflexos em algumas situações aí é a questão da religião. No Egito, rapaziada, a religião é marcada pelo politeísmo antropozoomórfico. Olha só, gente. Poli, vários. Teísmo vem de tel, Deus. Vários deuses. Antropo, homem. Zoo, animal. E mórfico, forma. Nós temos vários deuses em forma de homem e de animal. Às vezes vai ter um deus em forma de homem, como Osíris, o deus do Nilo e do reino dos mortos, como a sua irmã Ísis, irmã e esposa de Osíris. Ou nós vamos ter deuses, moçada, como Anubis, o deus chacal da mumificação. Tá aqui, ó, rapaz, corpo de homem, cabeça de chacal. Existe então, moçada, dentro do Egito Antigo uma diversidade de divindades, onde que inclusive o faraó é um desses deuses aí, filho do sol, Amon-Ra, e encarnação de Horus, o deus falcão. Mas existe uma questão que nos é muito importante e bastante relevante para a cultura toda do Egito. A religião egípcia compreende que existe uma vida pós-morte e poderá ser uma vida boa. Os egípcios, moçada, acreditavam que, na verdade, depois que você morrer, você vai ser julgado no reino de Osíris, o deus do reino dos mortos. E que durante o julgamento, Anubis, o servo de Osíris, vai chegar e vai colocar a mão no seu peito e arrancar o seu coração. O seu coração pulsante será colocado numa dessas balanças de dois lados. De um lado, o coração. De outro lado, uma pena mágica. Se o coração for mais leve que a pena, você terá vida eterna. É que, na verdade, moçada, os egípcios acreditavam que esse teu coração carrega a maldade que você fez na vida. Se você for uma pessoa boa, você terá o coração mais leve que a pena. E aí você terá a vida eterna com uma condição. A tua alma tem que encontrar o corpo, pois o corpo vai servir de moradia para a alma. E por isso, moçada, a mumificação.
tem que mumificar o corpo para que ele sirva de moradia para a alma. Ah, mas daí, Bussunda, era só o faraó e os coisas sacerdotes ali que faziam as coisas de mumificação. Na verdade, moçada, não. Na verdade, a ideia de mumificação era uma ideia geral para os egípcios. O problema, gente, é que todo o processo de mumificação, que compreende em tirar as entranhas, tirar o sangue, tirar algumas partes que fosse apodrecer, colocar no sal por 40 dias aproximadamente, depois cobrir com ervas aromáticas, depois ainda enrolar nos tecidos, é um processo complexo e caro, que na verdade o faraó e altos sacerdotes e nobres conseguiam fazer, mas a população de maneira geral também fazia um processo mais simples de mumificação. O problema é que a gente não encontra as múmias da população porque eles acabaram se decompondo. A múmia do faraó usava um processo bastante complexo de mumificação e cuidavam tanto desse processo que a gente encontra múmias muito bem conservadas, melhores inclusive do que algumas velhinhas que a gente encontra na rua. Ah, não vem com sacanagem que eu te mando uma p... Mas rapaziada, esse aspecto, que é um aspecto muito importante para a religião egípcia, acaba também contribuindo para a ciência, porque os sacerdotes responsáveis pela mumificação acabam também estudando o corpo humano e acabam desenvolvendo aspectos significativos da medicina. Os egípcios, moçada, acabaram desenvolvendo pequenas cirurgias no cérebro. Sabiam que o coração servia para bombar o sangue, sabiam a função do fígado e conheciam bastante o corpo humano, inclusive, moçada, conheciam de uma forma que só vai voltar a ser conhecida lá na época do Renascimento, porque depois dos egípcios são raros os grandes estudos sobre anatomia e sobre o corpo humano. Então, sob alguns aspectos, nós podemos falar que a ciência médica ela está nascendo no Egito Antigo, vinculada à mumificação. A gente também pode falar, moçada, que a arquitetura desenvolveu-se bastante devido aos aspectos religiosos por conta das construções das pirâmides. As pirâmides de Gizé, construídas no Antigo Império ainda, moçada, as pirâmides do faraó Kelps, Khafre e Miquerinos, que tem como guardião de entrada a Esfinge, elas são construções monumentais, e a pirâmide de Kelps, que chegou originalmente a ter mais de 150 metros de altura, foi a maior construção elevada do mundo até a existência da Torre Eiffel no século XIX. Mas daí Bussunda do faraó morava na pirâmide com a família e tinha uma sala bem grande, um negócio assim lá, e eles viviam lá. Gente, a pirâmide é basicamente uma obra funerária. Não serve de moradia, é um grande túmulo. Então eles desenvolvem muito o aspecto da engenharia e da arquitetura para construir um grande túmulo. Além das pirâmides, existiam construções funerárias menores, como as mastabas, que são semipirâmides, e os hipogeus, que são, na verdade, construções subterrâneas para sepultamento aí de sacerdotes ou nobres. Mas, moçada, nós temos que atentar que, na verdade, a pirâmide ela é o confete, digamos assim, do Egito. Ela não é a coisa necessária. A engenharia e a arquitetura se desenvolveram no Egito inicialmente por um propósito de necessidade. Eles tinham que controlar as cheias e vazantes do rio Nilo. Então, as obras hidráulicas, lá no início da unificação do Egito, é que marcam realmente a arquitetura e a engenharia inicial do Egito Antigo, com seus desvios de água, com seus reservatórios, com seus diques e canais de irrigação. Aliás, levando em consideração esse quesito necessidade, os egípcios também necessitavam entender o ciclo do ano para saber a época das cheias e vazantes do rio Nilo. Nós sabemos hoje que o Nilo começava a inundar por volta de junho e atingia sua inundação máxima por volta de setembro, para a partir daí começar a voltar ao leito normal até novembro. Os egípcios teriam que entender isso e por isso desenvolveram seus estudos de astronomia e criaram um calendário solar. Um calendário solar, aliás, com 365 dias no ano, base do nosso calendário atual.
Os egípcios também desenvolveram um conjunto de escrita das mais antigas que a gente conhece, tá? Que está sendo tão antiga quanto talvez a escrita cuneiforme lá dos mesopotâmicos, que talvez tenha surgido um pouquinho antes. Mas a escrita do Egito se enquadra no mesmo grupo da escrita cuneiforme, que é a escrita pictográfica. Picto, desenhos, grafia, escrita. Que na verdade, moçada, são essas escritas com símbolos aí para serem interpretados. E aí os egípcios desenvolveram então a escrita hieroglífica, depois ela evoluiu para hierática e adiante a demótica. Os egípcios então tinham, em tese, 3 escritas, mas na verdade nós sabemos hoje que elas são uma a evolução da outra, porque ela não foi simplificando. Eles foram reduzindo o tamanho da escrita, mas porque ela ia se tornando mais prática. Historiadores acreditam que, se os fenícios não tivessem desenvolvido antes a escrita fonética com o alfabeto, os egípcios teriam chegado a isso. Veja você, nós sempre damos muito ênfase à civilização grega, à civilização romana, por suas noções de direito, de filosofia, de democracia, e muitas vezes a gente deixa de lado a civilização egípcia. Mas, moçada, quem é que desenvolve as ciências aplicadas? A astronomia? Quem é que desenvolve a matemática? Quem é que desenvolve a arquitetura? Quem é que desenvolve a medicina? Quem é que desenvolve um sistema complexo de escrita antes de qualquer outro? Os egípcios e também ali os seus vizinhos mesopotâmicos. E eles formam essa civilização muito interessante, que é uma civilização paradoxal. São tão religiosos a ponto de acreditar que o faraó é um deus vivo e desenvolvem a medicina fazendo cirurgias para retirar tumores da cabeça das pessoas. Uma demonstração, inclusive, dessa civilização paradoxal da qual eu estou falando, moçada, está na obra da literatura mais difundida do Egito. Pô, os caras desenvolvem escrita, os caras desenvolvem um sistema de literatura onde que eles contam a história dos deuses, a história dos faraós, e a obra mais difundida da literatura egípcia é o Livro dos Mortos. O livro que contava o que acontece depois que você morre. Essa história que eu falei para você, Anubis vai chegar, vai arrancar o coração, colocar numa balancinha com uma pena, isso está no Livro dos Mortos. E o Livro dos Mortos ele é interessantíssimo, porque normalmente ele é encontrado junto às múmias, é encontrado junto às pessoas que haviam morrido. Será que a pessoa morria e eles enterravam junto o Livro dos Mortos para que a pessoa pudesse ler, já que ela não ia fazer nada, já estava morta, não tinha ocupação nenhuma? O Sunda, eu vi naquele filme da múmia, esse Livro dos Mortos ali, porque daí eles leem e ressuscitam a múmia, né? Na verdade, moçada, o Livro dos Mortos, ele diz o que vai acontecer depois de morto e vai falar dessa ressurreição da alma que a gente falou, que a alma vai encontrar o corpo como moradia. Então, moçada, o Livro dos Mortos é mais um aspecto da civilização egípcia, a civilização que acreditava muito na vida pós-morte, se preocupava com a preservação dos corpos para que eles pudessem servir de moradia eterna para a alma, enquanto desenvolviam, em cima do estudo dos corpos, a medicina. Esta civilização paradoxal, uma civilização que depois acabou servindo de alguma influência para a arquitetura e para a engenharia de outros povos. A medicina deles é uma medicina interessante, analisada até hoje dentro dos procedimentos cirúrgicos que eles faziam. E, moçada, o calendário egípcio, que, claro, obviamente, passa depois por gregos, passa depois pela Idade Média, mas é a base do nosso calendário atual. Com isso, rapaziada, fechamos mais um dos grandes povos aí da antiguidade, fechamos mais uma aula nossa. Espero que essa aula tenha ajudado e espero, sinceramente, moçada, que vocês estejam se empenhando, porque nós do Mundo Edu estamos nos empenhando. Nós queremos todos lá na Federal, nós queremos todos lá no topo do Enem. Segue com a gente que nós estamos com vocês. Um grande abraço, até a próxima.